Nutri. Terça tem Chega Junto, Cuscuz com Quê e Sessão Kids. Quarta, Arqueologia em Evidência, Saúde é o Tema e Musicac. Quinta tem Papo Reto no Rádio, Amplitude 88, Codinome Resistência e Cantando e Brincando nas Ondas do Rádio. E sexta tem Papos e Beats, Ecoideia e Várzea Cultural. Rádio Paulo Freire, a rádio que fazemos juntos. Estamos dando as boas-vindas e a participação do professor Chico Lacerda, que é o chefe do Departamento de Comunicação Social. Bom dia, Chico. Bom dia, Paula. Agradeço. Falando rapidamente, fico muito feliz que finalmente esteja se concretizando no departamento da gente, né? Essa conquista da Rádio Escola Paulo Freire. Citando 2 pontos que eu acho que são de suma importância desse projeto. Um deles é a rádio enquanto um recurso pedagógico dentro de um departamento que já tem uma excelência crítica e teórica e que agora conta com mais esse recurso para a formação das jovens e jovens que estão entrando e vão poder ter essa vivência a partir de uma estrutura muito mais interessante. E, por outro lado, ressaltando também essa relação da universidade com a sociedade, em que essa rádio, ao mesmo tempo, ela vai poder fazer essa ponte, onde a gente vai estar não só formando as pessoas aqui dentro, mas também promovendo debates críticos e fazendo com que isso ressoe pela sociedade. Então, acho que é quase que um triângulo que a universidade faz dentro da formação e dentro dessa relação com a sociedade, e a Rádio Paulo Freire está no centro disso, promovendo tudo isso, né? Rádio Paulo Freire, a rádio que fazemos juntos. Começa agora o programa selecionado na chamada pública da Rádio Paulo Freire. Todo o conteúdo é de responsabilidade de seus produtores. Atenção. Com a nossa rebeldia, essa diversidade. Começa agora o Papo Reto no Rádio. Sexuais, mães. Somos a juventude organizada do Brasil. Está no ar mais uma edição do programa Papo Reto no Rádio, transmitido pela Rádio Paulo Freire, rádio da Universidade Federal de Pernambuco. No programa de hoje, vamos conversar sobre movimento estudantil e os desmontes que têm ocorrido na educação. A convidada para conversar com a gente sobre esse tema é Rosa Morim, militante do Levante Popular da Juventude. Também vamos conhecer uma experiência de educação no sul da Bahia que apresenta sustentabilidade na produção de embalagens a partir de bananas. O que podemos entender por movimento estudantil? O movimento estudantil é a mobilização de discentes com o objetivo de se organizar como categoria. Essa organização ocorre dentro das instituições de ensino de uma forma que facilite o contato dos estudantes com a direção e professores do local. Além disso, o movimento se organiza para além das escolas, instituições técnicas, faculdades e universidades. O interesse é contribuir não só na melhoria da educação da sua cidade, do seu estado e do país, mas na defesa dos direitos sociais como um todo. Isso de todas e todos do nosso país. No Brasil, a entidade máxima de representação é a União Nacional dos Estudantes, a UNE, que representa os estudantes universitários em todos os 26 estados do país e do Distrito Federal. A UNE é formada por diretórios acadêmicos, os DAs, centros acadêmicos, os CAs, Diretório Central dos Estudantes, os DCEs, e uniões estaduais e executivas nacionais de curso. Atenção. Se liga, agora é hora do Papo Reto. Nossa convidada de hoje é Rosa Morim, estudante de teatro da Universidade Federal de Pernambuco e da coordenação do Levante Popular da Juventude. Para começar a conversa, Rosa, o que se falar sobre o movimento estudantil no Brasil? Como o movimento está organizado? Então, muito bacana, né, a gente trazer esse tema no momento em que entidades da educação, como a União Nacional dos Estudantes, a UNE, né, vem sendo atacada, bombardeada, criminalizada pelo governo federal, né. A UNE, por exemplo, é a entidade máxima dos estudantes brasileiros, né, é onde a gente consegue aí, né, representar os diretórios acadêmicos, os centros acadêmicos, os DCE, os estudantes, né, conseguirem se enxergar numa entidade
máxima, que não organiza apenas a nossa luta cotidiana, mas que convoca, por exemplo, esses atos, né, em defesa da educação. E a gente pode ver que agora, numa tentativa de criminalização, né, o governo federal colocou aí uma CPI de investigação da UNE. E agora tenta, inclusive, tirar isso que é o principal recurso, né, que financia, né, os nossos atos, que são as carteirinhas de estudante, né? O governo federal vem aí querer fazer uma carteirinha própria, e a gente sabe que isso é uma tentativa de ataque, né? Na verdade, não é uma tentativa, é um ataque direto a esse tipo de entidade, né? E a União Nacional dos Estudantes, por exemplo, tem uma luta, né, que inicia em defesa da democracia lá na década de 30, ainda na era Vargas, e que na década de 80 é a entidade que, né, protagoniza a luta contra a ditadura militar, né? São os estudantes que são os mais perseguidos, são os estudantes que foram os mais torturados, né? Então, mostra que essas entidades, elas não arredam o pé, né, quando entra um projeto, né, como é esse projeto de Bolsonaro, antipopular, antidemocrático, antissocial, até mesmo antipolítico, né, porque ele nega a própria política. Então, o movimento estudantil hoje, ele está estruturado dessa forma. A gente tem a UNE, que é a entidade máxima dos estudantes, e a gente tem, né, no miúdo, né, do movimento estudantil, que dá a base de consolidação do movimento estudantil, são os seus DCEs, são os diretórios centrais dos estudantes, tem os CAs e os DAs, né, que os cursos, os estudantes se organizam, né, com seu curso, com suas pautas ali, e esse ano, inclusive, né, agora no mês de julho, a gente vai ter o Congresso, né, Nacional, né, da UNE, que vai acontecer lá na UNB. Inclusive, é importante colocar que balbúrdia, né, como o governo Bolsonaro, né, tá falando, né, dos seus ataques, foi o que primeiro ele anunciou, né, que não ia investir em educação em universidades que promovem balbúrdia. São justamente as universidades que receberam eventos da UNE nesse ano, ou que estão, né, colocando aí que vão receber. Então, a UFBA, né, que recebeu o CONEB da UNE, né, a próprio Congresso da UNE, que vai ser agora na UNB, é uma das universidades que foi de primeiro momento atacada, e também a Federal Fluminense no Rio de Janeiro, que também recebeu um grande evento da UNE ainda esse semestre. Então, balbúrdia para ele é isso, né? Isso que ele chama de estudante quando consegue se posicionar criticamente. Balbúrdia para nós é ver, por exemplo, negros e negras entrando dentro da universidade. Balbúrdia é ter cotas, né? Balbúrdia é a gente conseguir pintar de povo a universidade, né? Isso que a gente diz que é isso que ele está chamando de balbúrdia, né? Isso que ele diz que... Enfim, então, a importância que as entidades estudantis ganham nesse momento, né? Desde a sua base até a sua estrutura máxima, que é a UNE, né? E o Levante Popular da Juventude é uma organização, né, que tá aí, que coloca a educação como uma pauta prioritária, né? A gente constrói a União Nacional dos Estudantes, mas para além do movimento estudantil, né, o Levante Popular da Juventude se organiza também nos bairros e periferias, né? A gente tem aí o que a gente chama da frente territorial. E a gente tem muito esse movimento de fazer com que os estudantes vão aos bairros e consigam promover também atividades, né, em conjunto, em comum, né, com a juventude da periferia. E que, para além disso, o Levante também organiza, inclusive, o próprio povo da periferia, né, assim, e que a gente, por exemplo, a gente tem iniciativas como cursinhos populares, né, organizado, né, na periferia, que faz com que os estudantes das universidades dêem aula, né, para a galera da perifa, para fazer com que essa galera consiga entrar dentro da universidade, e assim a gente conseguir organizar esse ciclo de organização, né? Mas tudo isso começa, inclusive, na organização de um diretório acadêmico, na organização do centro acadêmico, né, e desenvolver criticamente esses estudantes, né? Enfim, o pensamento crítico nesses estudantes. E aí, é isso. Rosa, em maio tivemos 2 grandes mobilizações no país após o governo federal anunciar o corte no orçamento da educação pública do Brasil. Como avaliar a reação popular diante dos anúncios do governo federal de redução dos recursos para a educação?
Eu acho que os estudantes e todos os setores da educação vêm dando um exemplo, né, no Brasil. Uma resposta contra as ameaças que esse governo vem fazendo contra o povo brasileiro e principalmente contra os nossos direitos. Mexer na educação é mexer com o povo, né? É mexer com as bases que consolida, né, um país democrático, um país popular. Então, um governo que não investe em educação é um governo que quer colocar um projeto de emburrecimento contra esse povo. Então, o contra-ataque a gente está mostrando nas ruas, um contra-ataque contra, né, esse governo e esse projeto de governo que não investe em educação. Outra pergunta, Rosa, é que muitas vezes as empresas de comunicação e o governo federal reduzem o debate sobre este tema aos cortes de recursos na educação. Mas é preciso olhar para mais aspectos além do econômico, né? Tem um pensador brasileiro, Darcy Ribeiro, que diz que a crise da educação no Brasil não é uma crise, né? É um projeto, né? E a gente precisa analisar que projeto é esse que esse governo vem querendo construir, né? Nós do Levante, a gente está fazendo uma análise que esse projeto de Bolsonaro, na verdade, é uma continuação de um projeto que começa ali, né? Desde que o golpe no Brasil... desde que o Brasil sofre um golpe, né, com o governo de Temer, enfim, que tira a presidenta democraticamente eleita Dilma, né, da presidência, e que Temer assume e já vem emplacando, né, contra o povo aí várias reformas, assim como ele coloca, né, que para nós é um desmonte do Estado, né, primeiro a reforma trabalhista, né, anunciando a reforma da Previdência, e agora a gente vê como continuidade desse projeto a educação como sendo a principal atacada, né? Não é um corte, isso é importante a gente pensar, que não é apenas o corte na estrutura das universidades, mas é sobretudo uma tentativa de patrulhamento ideológico, né, dessas universidades e escolas. O que a gente vai ver também que foi a lei da mordaça, né, assim, na tentativa de tirar o pensamento crítico das escolas e das universidades. Então, por isso a gente luta por autonomia, inclusive nas escolas e nas universidades, né, do pensamento, enfim. Obrigada, Rosa, por contribuir com a gente aqui no programa Papo Reto, falar um pouco sobre educação, sobre o movimento estudantil, nesses tempos tão difíceis, né? E para quem quiser saber mais do Levante Popular da Juventude, é só acompanhar nas redes sociais, Instagram, Twitter, Facebook. A União Nacional dos Estudantes também, a UNE, tem suas páginas em todas as redes sociais, então se inscreve, segue e acompanha lá. E como a gente já anunciou, daqui a pouco a gente vai conhecer uma experiência de educação do MST. E também vamos falar um pouco sobre a vida do educador Rubem Alves. Já o Papo Reto é o programa que está aqui na Rádio Paulo Freire todas as quintas-feiras às 10 da manhã. A gente vai para um breve intervalo e já volta. ZYI 775, Rádio Universitária Paulo Freire, AM 820 kHz, a rádio pública da UFPE. As amostras do divino estão sempre bem presentes para crentes e descrentes em todo qualquer destino. A brisa sopra um hino nesse momento encantado, gratuito, engalanado, para o rico e para o pobre, para o plebeu e o nobre. Deus é muito amostrado. Na extensão da planície, na elevação do planalto, na cidade, no asfalto, no alto, na superfície, nos cabelos, na calvície, do preto ao esbranquiçado, no evangelho ensinado, na riqueza da bondade, no ato de caridade, Deus é muito amostrado. Deus está presente em tudo, nos seres da fauna e flora, nos mares do mundo afora, em todo bom conteúdo, na veludez do viludo, no prata e no dourado, no firmamento azulado, na luta contra o mal no condomínio astral. Deus é muito amostrado. Ele se expõe todo dia no palco da natureza, na explosão da beleza quando a aurora se anuncia, o cenário extasia nesse momento sagrado do viver reiniciado,
do viver reiniciado, vindo com chuva ao sol, Deus cavalga no arrebol. Deus é muito amostrado. Rádio Paulo Freire, a rádio que fazemos juntos. Se liga, agora é hora do Papo Reto. Voltamos a apresentar o programa Papo Reto no Rádio, transmitido todas as quintas-feiras às 10 da manhã aqui na Rádio Universitária Paulo Freire, da Universidade Federal de Pernambuco. No programa de hoje, estamos falando sobre o movimento estudantil e as lutas diante dos desmontes na educação. No primeiro bloco, apresentamos como é organizada a luta das e dos estudantes e a importância no contexto dos ataques à educação. A seguir, vamos trazer um apanhado de como as escolas do campo estão sendo atingidas pelos cortes de 30% na educação básica pelo governo Bolsonaro e como elas têm resistido. A reportagem a seguir é de Lu Sodré, da Rádio Brasil de Fato de São Paulo. O congelamento de 5,8 bilhões na verba destinada para as universidades federais do país pode impactar duramente a educação no campo. É o que alertam profissionais da área ouvidos pelo Brasil de Fato. Com o corte no orçamento do ensino superior anunciado pelo Ministério da Educação no fim do mês de abril, a formação dos professores que atuam nas regiões rurais corre riscos. As mais de 40 licenciaturas em educação no campo espalhadas em diversas instituições públicas brasileiras, que permite que camponeses, indígenas, quilombolas e ribeirinhos ingressem nas universidades, baseiam-se em uma proposta diferenciada de formação. Maria Raimunda César integra o Fórum Regional de Educação do Campo no estado do Pará. Ela afirma que os professores entendem que esses cortes significam muito mais do que um orçamento ou disponibilidade financeira. As licenciaturas em educação do campo, elas funcionam com alternância pedagógica. A alternância pedagógica, ela prevê o tempo acadêmico e o tempo comunidade, né? O tempo localidade, como alguns chamam comunidade, localidade, que é o período onde eles ficam em sua comunidade fazendo pesquisa e atividades de extensão. Então, isso garante essa formação diferenciada, né, desde o início. Isso está ameaçado com os cortes, porque a alternância pedagógica ela carece de professores, de condições para acompanhar no tempo comunidade, né, que precisa de recurso para diárias, né, precisa para deslocamento de professores, né. Então, tudo isso está ameaçado. Ela reforça que a licenciatura em Educação do Campo possui suas particularidades e é exatamente por isso que os estudantes devem conseguir seguir o projeto pedagógico previsto, que dialoga com a realidade dos sujeitos do campo. Frederico Moreira dos Santos, coordenador-geral da licenciatura em Educação do Campo da Universidade Federal do Recôncavo da Bahia, também está preocupado com o corte no orçamento das federais e concorda que, sem a verba necessária, a formação dos futuros professores rurais corre risco e impactará a educação no campo em sua totalidade. Como exemplo, ele cita que quilombolas e indígenas que cursam as licenciaturas estão no aguardo da Bolsa de Assistência Estudantil e defende que a política de permanência é central e necessária para o bom andamento do curso e para a existência da licenciatura em si. E nossa formação vai bem além apenas de formar professores para servirem as escolas. Assim. É extremamente importante para a gente esse vínculo dos alunos com sua comunidade. A gente quer mais que eles estejam ali, contribuam para aquela comunidade. E aí, como é que a gente quer construir um curso e uma universidade que traga esse impacto sem dar as condições para que esse aluno fique na universidade? Moreira dos Santos reitera que desde o início da graduação, os estudantes pensam projetos de intervenção nas áreas rurais e ajudam associações, cooperativas e outras formas de organizações sociais dentro das comunidades. De São Paulo, da Rádio Brasil de Fato, Lu Sodré. Bom, gente, como já havíamos falado anteriormente, agora vamos conhecer uma experiência de educação do MST no sul da Bahia. A reportagem a seguir é de Júlia Holden, com locução de Norma Odara, do Brasil de Fato, São Paulo. Momento agroecológico. Olha a banana, olha o bananeiro, olha a banana, olha o bananeiro. Em
Em Arataca, no sul da Bahia, nasceu um projeto pioneiro que faz embalagens sustentáveis a partir da banana, fruta comum na região. A ideia é aplicada pelos alunos do Centro Estadual de Educação Profissional, da Floresta do Cacau e do Chocolate Milton Santos, que fica dentro do assentamento Terra Vista, ligada ao MST, o Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra. É ali que a banana verde se transforma em uma película que depois pode ser moldada como uma embalagem. Essa mesma película também pode virar um canudo ou copo descartável. A ideia veio do professor de biologia Robson de Almeida da Silva. Ele ministra aulas para o curso técnico em meio ambiente e explica as vantagens do uso de uma embalagem de biomassa de banana verde em relação às tradicionais de plástico. As embalagens produzidas a partir da biomassa de banana verde têm aproximadamente 15 a 20 dias no processo de decomposição, desde que entra em contato com um ambiente biologicamente ativo, que é umidade, exposto a micro-organismos. Então, a vantagem, no caso, como a gente já sabe, as embalagens produzidas a partir do petróleo demora muito tempo para se decompor, em torno de 100, 200, 300 anos, a depender do tipo. Então, essa vantagem a gente já sabe, é visível que a embalagem biodegradável ela pode ser uma solução, uma alternativa para substituir o plástico convencional produzido a partir do petróleo. No assentamento Terra Vista moram 55 famílias que sobrevivem da produção agroecológica. Robson conta que no local há muitas bananeiras, porque a sombra da planta é necessária para o crescimento do cacau, que é o principal produto da região. O professor de biologia explica que a banana precisa estar bem verde, quando tem alta concentração de amido para ser transformado em película. Tem esse processo da escolha da banana, cozimento da banana, depois tritura da banana e produz as películas. A partir das películas que aí a gente desenvolve as embalagens. Então, geralmente a gente perde a manhã inteira. E assim, como a gente não tem, como eu falei, não tem aparelhagem adequada, a gente utiliza o sol para a secagem. Essas embalagens sustentáveis já são usadas para proteger o sabão orgânico, que também é produzido no Centro Estadual de Educação. A ideia é que a película da biomassa de banana verde também possa embalar os chocolates que são produzidos no assentamento. Solange Brito faz parte do setor de educação do MST e conta que toda a cadeia produtiva do chocolate é realizada no assentamento Terra Vista. Desde o cultivo do cacau orgânico até o processo de fabricação do chocolate do cacau fino. Solange avalia que a divulgação desse projeto, pioneiro com as embalagens de biomassa de banana verde, ajudam a quebrar preconceitos contra o MST. Essa questão das embalagens com biomassa de banana, ele veio a calhar nesse processo de transição agroecológica. E isso tem sido muito produtivo, para a gente e nos fortaleceu muito nesse sentido, tanto externamente, nessa questão da sociedade e olhar para a gente aqui, para os assentados e assentadas, com um olhar diferenciado, não esse olhar que nós somos terroristas, como muitos falam. Então, essa questão do projeto é mais uma experiência que a gente vem desenvolvendo aqui no assentamento, que faz com que a sociedade nos olhe com olhos diferenciados, O projeto de embalagens sustentáveis feitas de banana verde ficou entre os 5 melhores da região Nordeste e os 25 melhores de todo o país no prêmio Respostas para o Amanhã, uma iniciativa voltada para projetos de escolas públicas de todo o país. De São Paulo, da Rádio Brasil de Fato, com reportagem de Júlia Roden, Normodara. Se tu fosse um bu, não te largava, se fosse um gangue eu te juro. Bom, gente, ainda tá no tempo da gente ouvir mais uma reportagem. E agora a gente vai conhecer um pouco da história de Raquel, filha do educador Rubem Alves. A reportagem é de Camila Salmásio, da Rádio Brasil de Fato, São Paulo. Era dia 19 de julho de 2014 quando Rubem Alves deixou esse mundo. Mas por que começar falando da morte de alguém que foi tão cheio de vida? Porque Rubem, o homem que gostava tanto dos ipês amarelos, não morreu. Encantou-se. Através da escrita, deixou sementes, como ele mesmo gostava de definir em suas palestras e apresentações. Filósofo, teólogo, psicanalista, educador, escritor, poeta. São várias as facetas desse homem que, apesar de tantos títulos, deixou como grande herança a simplicidade de viver e capturar instantinhos de felicidade. De todos os papéis de Rubem Alves possíveis de serem retratados, escolhemos o de pai, sua versão mais íntima, mas que em muitos momentos se misturou com a carreira profissional.
E ninguém melhor do que Raquel Noper Alves, filha caçula dos 3 irmãos, para nos contar um pouquinho desse pai encantado. Ele era uma pessoa muito carinhosa e, ao mesmo tempo, pai mesmo. Uma pessoa que colocava limite na questão de educação. O que eu acredito que foi um grande diferencial dele como pai é que ele sempre soube que a vida educa. Ele deixava, a despeito da dor que um pai sente de querer proteger o filho, ele deixava a gente aprender com a vida. E comigo foi um pouco diferente, porque quando eu nasci, meus irmãos já eram adolescentes. Então, digamos que eu tive o privilégio de ter irmãos e, ao mesmo tempo, ser tratada como filha única. Raquel teve o pai presente em situações marcantes da vida dela. Momentos de medo e insegurança, por exemplo, se transformaram em histórias curativas. Quando ele escreveu A Menina e o Pássaro Encantado, que é a história mais famosa dele, eu estava chorando, eu tinha aí aproximadamente 6, 7 anos. E o meu pai, ele era convidado a dar aula nos Estados Unidos. E quando ele ia como professor convidado, ele ficava 2, 3 meses fora. Eu ficava com muita saudade, não tinha promessa de brinquedo, de boneca, nada resolvia o problema. E aí essa história surgiu. E ele me ensinou a lidar com a saudade, sendo eu a menina, ele o pássaro. E aí ele disse que toda vez que eu sentisse saudade dele, ele ia ficar mais especial, na figura do pássaro encantado. E toda vez que ele sentisse saudade de mim, eu ia ficar mais especial. E aí ele fez, com essa história, ele fez a saudade, né, do intervalo que a gente ficava longe, virar um momento de brincadeira. De São Paulo, da Rádio Brasil de Fato, Camila Salmásio. Então, gente, por hoje é isso e voltamos na próxima quinta com mais Papo Reto na rádio. Este programa é uma produção Brasil de Fato Pernambuco e Levante Popular da Juventude. A locução fica por minha parte, Isa Gabriela. Roteiro, Lucila Bezerra, Daniel Lamir e Isa Gabriela. Coordenação e edição, Daniel Lamir. Você acabou de ouvir o Papo Reto no Rádio, programa produzido pelo Levante Popular da Juventude. Para saber mais, acesse www.levante.org.br. ZYI 775, Rádio Universitária Paulo Freire, AM 820 kHz, uma emissora da UFPE. Programa Entre Arte, Política, Periferias